Amém, glória a Deus. Como é bom a gente louvar o Senhor. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe aí a vida do Maurício, do Francisco, da Renata, Caride, Vitinho. Que bênção a gente poder louvar ao Senhor. E hoje nós estamos aí nessa semana corrida de final de ano e temos falado aqui nesses dias que são estranhos, né? A gente eu sinto muito agitado, as coisas agitadas, ao mesmo tempo as pessoas se preparando aí já para, algumas vão viajar, outros vão ficar com suas famílias. Então a gente vive essa semana aí de final de ano e a gente está aproveitando para a gente falar sobre esse ambiente que é gerado nessa época. Então a gente falou sobre frustração e a gente usou o exemplo da pesca dos discípulos que foram pescar e não conseguiram pescar nada, a noite toda tentando pescar e nada. E a gente falou sobre essa coisa de você, de repente, nesse ano, ter sido frustrado com alguma coisa. Então, os discípulos ficaram frustrados porque não conseguiram pescar. Talvez você esteja frustrado porque alguma coisa não aconteceu como você esperava. E a gente ministrou sobre isso quando Jesus vai ali, se apresenta para os discípulos, e foi tremendo ali aquela pesca, né? E a segunda mensagem que a gente falou, aproveitando esse ambiente de final de ano, foi a comparação. A gente começa a comparar um ano com o outro. Se esse ano foi ruim, como que vai ser o próximo? E a gente fica, de repente, até anos anteriores. Poxa, eu vivi tanta coisa boa, acho que nunca mais eu vou viver algo bom novamente. E a gente falou sobre o que a Geu vai dizer agora, da segunda casa será maior do que a primeira. E a gente entendeu que o melhor é ter Jesus. Jesus já é o melhor para nós. E hoje a gente vai falar de pausa. Hoje a gente vai aproveitar para falar de pausa. Essa coisa de dividir o tempo, de contar o tempo, tem essa vantagem. Como diz lá um poema do Carlos Drummond de Andrade, ele fala dessa coisa de quem contou o tempo, ou quem inventou essa coisa de contar o tempo, foi alguém genial, porque a gente chega à exaustão e é como se houvesse um renovo, né? Então, a gente aproveita essa época para reflexão. Isso é muito bom. Infelizmente, nós falamos também que é uma época de muita depressão, né? Muita gente atenta com a sua própria vida, porque é uma época também de muita cobrança. E a gente também já falou que o Evangelho é aquele que tira toda a culpa, todo o peso. Então, a ideia não é gerar culpa. Muito pelo contrário, a ideia é gerar transformação, vida, né? Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema aí, fechado para balanço. Vamos ler lá em 2 Coríntios, segunda carta, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Nós que estudamos esse livro aí, e foi tremendo esse livro, esse estudo. 2 Coríntios 13, 5. Eu ia ler todo o texto, ele vai do versículo 1 ao 14, mas para a gente ganhar tempo, eu vou ler só o versículo 5, que diz assim, 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Bem, vou ler de novo. Examinem-se, apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, né? Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Amém? Esse termo fechado para balanço é um termo usado no comércio, né? Nas empresas. Elas aproveitam a época de final de ano para fazer um balanço financeiro, de estoque, ver a questão da contabilidade, ver se está tendo alguma, até possível fraude, é possível analisar quando você fecha para balanço. Então, às vezes, você vai numa loja, nessa semana agora, por exemplo, e a loja está fechada num dia, vamos dizer, amanhã, sexta-feira, fechada, e está escrito, fechado para balanço. Então, não atende ninguém. O pessoal vai ver o estoque, vai ver a questão do caixa da empresa, vai dar uma geral. Eu não sei se ainda tem aquela chuva de papel, acho que acabou isso, né? Acho que hoje em dia seria
seria impopular, não será legal, né? Você jogar papel. Então, antigamente, lembra, na Paulista, ficava aquela chuva de papel e tal, porque, né, o pessoal ia limpando o escritório. Eu limpei meu escritório. Quem faz isso em casa lá no final de ano? Dá uma geral. Né? Eu também. Eu dei uma geral no meu escritório, nos excessos de livro, comecei a tirar alguma coisa e dei uma geral. Então, fechar para balanço na empresa é exatamente isso. Né? É uma expressão utilizada para indicar que um estabelecimento comercial, empresa ou instituição está temporariamente fechado para realizar um balanço contábil. Durante esse período, todas as atividades são suspensas para que seja feita uma análise detalhada das finanças, estoque, investimento e demais aspectos financeiros da organização. Além disso, o balanço também permite avaliar a saúde financeira da empresa. Isso me chamou a atenção. Isso vai avaliar a saúde financeira, identificar possíveis problemas e tomar decisões de estratégia para o futuro. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, pensando na nossa vida espiritual, pensando no nosso interior, fechar para balanço, analisar como nós estamos, como está a nossa saúde espiritual. E aí, em todos os aspectos também, familiar, emocional, como que nós estamos. Então, parar um pouco, aproveitar essa época para limpar a casa. Dá uma geral no seu estoque, como está o teu coração, como está a tua mente, como está a sua vida com Deus, como está a sua vida, o seu dia a dia com Deus, com a sua família, com você mesmo. Então é fechar para balanço, é parar um pouco para a gente refletir. O contexto do que a gente leu é o apóstolo Paulo fechando a sua carta. Ele escreve uma carta dura, uma carta pesada, confrontando a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja que ele fundou. Ele foi aquele que evangelizou essa igreja, que começou do zero. E da evangelização do apóstolo Paulo surgiu essa igreja. E depois que ele ficou algum tempo com eles, ensinou, deixou ali líderes, ele foi para o campo missionário. Então ele ficava se comunicando com eles através de carta, ele enviava pessoas até essa igreja. Lucas, várias vezes foi, Tiago, ele mandava para lá. Então ele fazia esse papel de pastorear essa igreja, muitas vezes de longe, através de cartas. Então, Timóteo, por exemplo, também fez esse papel. Então, ele, apóstolo Paulo, faz essa carta, que não é a segunda, mas dentro da organização bíblica ficou como segunda, algumas se perderam. Mas ele faz essa carta muito difícil, confrontando essa igreja. É uma igreja que a gente estudou, muito difícil, muito problemática. Uma coisa que eu percebo é que há muitas pessoas que olham para a igreja atual e veem os problemas que tem, são inúmeros problemas, e se assustam e dizem: eu não quero congregar numa igreja tão imperfeita. Eu não quero congregar numa igreja com tantos escândalos. Eu estou falando igreja no sentido geral. Eu não quero congregar, não quero estar com essas pessoas, eu prefiro ficar de fora. Há muita gente falsa, há muita corrupção, há muita coisa errada. Então, muita gente olha para a igreja atual e fala isso, só que quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que esse é um problema já recorrente lá de trás. A igreja de Corinto era uma igreja difícil, muito difícil. Não só na questão doutrinária, de começar a acreditar em heresia, mas também na questão moral, na questão comportamental, na questão da sexualidade, em várias questões. E Paulo está combatendo isso, ou seja, não precisamos olhar para a igreja atual e nos assustar como se fosse um absurdo. Não, isso faz parte. E é preciso entender e insistir na igreja. Não abandonar, até porque nós somos imperfeitos. Então não faz sentido alguém olhar, se escandalizar e dizer: olha, eu não quero estar no meio dessa... Não, é por falta de leitura bíblica. Porque se você lê a Bíblia, você vê que isso é algo recorrente. O apóstolo Paulo continuava investindo nessa igreja. Ele continuava olhando essa igreja dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. Olha que coisa. Essa igreja toda problemática, ele olhava e dizia: a igreja de Deus que está em Corinto. Ele chamava da igreja de Deus. Ele não deixava de chamar da igreja de Deus. Porque ele via que tinha no meio daquelas pessoas sinceras,
pessoas que estavam querendo viver o Evangelho. Então, é importante a gente entender isso. Então, o apóstolo Paulo está aqui, no que nós lemos, fazendo a conclusão final, se despedindo, fechando a sua carta. E nessa conclusão, ele está dizendo para eles, olha, eu já fui aí visitar vocês 2 vezes. E diante do que eu estou ouvindo de vocês, eu vou a 3ª vez. Assim como lá na época de Moisés. Toda a verdade era confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Eu vou estar com vocês e eu vou ter que ser duro. Vocês estão dizendo que eu sou fraco presencialmente. Eles diziam isso. Paulo é fraco quando está presencialmente. Ele é duro por carta, mas presencialmente ele é fraco. E aí ele vai dizer, eu vou ser duro. Eu vou ter que ser enérgico com vocês. Diante daquilo que eu ouvi sobre vocês. Então, é dentro desse contexto que ele vai dizer, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Eles estão querendo examinar Paulo. Eles estão todo o tempo julgando Paulo, examinando Paulo, apontando o dedo para Paulo, questionando o apostolado de Paulo. E aí Paulo inverte a situação. Olha, agora eu quero fazer o seguinte, examine-se para ver se vocês estão na fé. Vocês estão o tempo todo me examinando, questionando. Eu já dei provas de que eu sou íntegro, que eu sou sincero. Eu sou o pai espiritual de vocês. Agora, faz o seguinte, inverte isso. Examine-se a vocês mesmos, para ver se vocês estão na fé. Ele vai dizer, provem a vocês mesmos. Vocês têm me provado. Agora, vamos fazer o seguinte, prove a vocês mesmos. Sabe por quê? A gente tem um problema sério. A gente é rápido em julgar, mas a gente é lento em a autorreflexão, olhar para dentro, olhar e nos analisar. A gente é muito lento quando diz respeito a nós. Você vê que na parábola do credor incompassivo, aquele homem devia um dinheiro absurdo, impagável. E aquele homem perdoou a dívida dele. Aquela dívida impagável, ele falou assim, olha, eu te perdoo sua dívida. Aquele homem que foi perdoado ficou muito feliz. Ele teria toda a sua família vendida e ainda assim não pagaria a sua dívida. Ele foi perdoado, ele estava livre. E uma vez que ele estava livre, ele sai alegre, ele encontra alguém que o devia muito pouco, algo irrisório. E o que ele faz? Ele tem uma amnésia daquilo que ele foi perdoado. Ele tem uma amnésia daquilo que ele devia. E ele cobra daquele homem algo tão pouco. E é tão sério isso que aquele que o havia perdoado da alta dívida fica sabendo, alguém avisa, olha, sabe aquele homem que você perdoou a alta dívida? Ele encontrou alguém que devia muito pouco e ele não quer perdoar. E aí ele diz assim, então manda chamar ele, olha, eu tinha te perdoado, agora eu vou voltar atrás do meu perdão. Você vai ter que me pagar tudo. Não parece uma coisa esquisita isso? Quando você lê esse relato, parece não fazer sentido. O natural seria aquele homem, quando encontrasse alguém que lhe devia muito menos, falar assim, rapaz, deixa isso para lá, eu estava com uma dívida enorme, ele me perdoou, como que eu não vou te perdoar? Mas só que a gente não age assim, porque a gente é muito rápido para apontar para fora, e muito lento quando diz respeito a nós mesmos. É algo que a gente vive o tempo todo. Às vezes, como o rei Davi, quando ouviu uma história de justiça, ele disse, digno de morte é esse homem. Naquela hora, Davi esqueceu do que ele tinha feito, de que ele tinha cometido um adultério, um homicídio. Ele esqueceu totalmente. Ele só enxergou o problema do outro. E aí Natã o confronta. Esse homem é você. Todo tempo nós temos que fazer o que Paulo está dizendo. Examine-se para ver se você está na fé. Examine-se para ver como que você está. Provem a vocês mesmos. Vocês estão o tempo todo olhando para mim. Olha para vocês. Olha para dentro de vocês. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Às vezes a gente começa a fazer várias coisas e se esquece que o Espírito Santo habita em nós. E é preciso haver essa sensibilidade. Será que não fica estranho? Aquele que tem o Espírito Santo está agindo como está agindo, está fazendo o que está fazendo. Paulo diz assim, olha, esqueceram, não percebem mais que Cristo está em vocês. A não ser que vocês, quando fizeram esse exame, e quando fizeram essa prova, vocês tenham sido reprovados. Paulo começa a os acusar daquilo que eles o acusam.
Paulo começa a os confrontar naquilo que eles estão tentando confrontar Paulo. E é sobre isso que eu queria refletir com vocês hoje. Sobre o que acontece quando a gente encontra Cristo. Quando a gente encontra Cristo, mudanças significativas acontecem. Mudanças acontecem instantaneamente. Você encontrou Cristo, coisas acontecem. Eu comparo aquele rapaz que foi curado, que era cego de nascença. E há uma diferença, porque imagina, ele não ficou cego. Ele não teve um glaucoma e ficou cego. Ele não teve um problema na visão e ficou cego. Ele não sofreu um acidente e ficou cego. Não, ele nasceu assim. Toda aquela cidade, todo aquele bairro o conhecia como cego. Só que agora eles estão vendo aquele mesmo rapaz enxergando. E a coisa é tão confrontadora que eles começam a duvidar que é ele. O rosto é dele, a roupa é dele, a casa é dele, a mãe é dele, o pai é dele, mas não é ele. De tamanha transformação, como que pode? Porque ele é cego, como que ele está vendo? Eu não aceito que é ele. É tão sério que vão confrontando a mãe, vão confrontando o pai, e a mãe vai dizendo, não, é meu filho, eu não tenho dúvida que é meu filho. Ah, mas ele não nasceu cego então. Não, ele nasceu cego, vocês sabem que ele nasceu cego. É tão sério a transformação naquele homem, que ninguém consegue aceitar. Minha mãe conta que quando meu pai se converte, levanta a mão, ela diz que a fisionomia dele mudou. O cheiro dele mudou. Ela diz que era diferente, a forma dele falar mudou. Isso tem sido cada vez mais raro, não sei se vocês têm percebido. As pessoas estão se convertendo e não estão gerando muita coisa, muita mudança. Parece que conviver com a gente não é mais o motivo de fazer com que aquela pessoa vai se discipulando e transformada pelo Espírito Santo. Parece que elas, ao conviverem com a gente, começam a pegar nossos cacuetes, começam a pegar nossas manobras, nossos jeitinhos. E aí parece que a coisa estanca. Aquela pessoa que antes se convertia, e você viu uma mudança, de todo o bairro ficar comentando, gente, essa pessoa é outra pessoa. Parece que isso não está acontecendo mais. É como as empresas faziam. Olha, não queremos contratar. Eu lembro que eu me formei numa área e eu ficava assim, poxa, ninguém vai me dar oportunidade. Eu não tenho experiência nessa área. Como que alguém vai me dar oportunidade? Só que aí daqui a pouco eu descobri uma coisa interessante, que tinha empresas que estavam muito interessadas em mim. E sabe qual era o motivo? Muito interessado em mim e naqueles que não tinham experiência. Sabe qual era o motivo? Porque a gente não tinha vício. A gente estava entrando sem vício, aquele vício daquele funcionário antigo, que já sabia as manobras. A gente entrava e a empresa podia moldar a gente no perfil que ela queria. Então, por isso que ela queria alguém que não tinha experiência. Parece isso, parece que a gente se contaminou de tal maneira que quem convive com a gente não muda. E isso tem causado um sério problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar agora, que a gente está fechado para balanço, você está fechado para balanço, eu estou fechado para balanço, é a gente tentar voltar atrás da nossa memória e pensar no dia que entreguei minha vida para Jesus, coisas aconteceram, mudanças aconteceram. 2 Coríntios 5,17. O que diz? Não diz isso. O que diz 2 Coríntios 5,17? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E essa nova criatura é muito mais do que ser uma outra pessoa. Não, é uma mudança de mente, de mentalidade. É uma mudança íntima, geral, muito, muito séria. É uma nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo, ou surgiram coisas novas a partir disso. Quando alguém se encontra com Jesus, mudanças significativas acontecem. Quando Pedro pregou para aquela multidão, eles vieram correndo, ei, o que faremos, pois, irmãos? O que nós fazemos agora com isso? Vocês pregaram, nosso coração se abriu, nós entendemos, o Espírito Santo habitou em nós, agora o que nós fazemos? Aí vai dizer, se arrependam e começam a declarar o que era preciso ser feito. E as mudanças iam acontecendo. Olha que coisa incrível. Nós precisamos nesse momento que fechamos para balanço, pensar nessas mudanças que aconteceram no momento da nossa conversão. Porque a gente vai se distanciando.
Paulo diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Vocês estão na fé. Agora é preciso se examinar. Será que eu ainda estou na fé? Será que eu ainda estou tendo testemunho de que estou na fé? Será que eu não me distanciei desse nova criatura, desse novo homem? E é isso que ele está dizendo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Olha que coisa interessante. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. O símbolo do batismo é um símbolo de morte. Olha que interessante. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ou em novidade de vida. Quando a gente começou a caminhar e a gente se batizou, a gente estava morrendo para um velho homem e se ressuscitando para uma novidade de vida, para uma nova postura, novo comportamento, nova forma de ver as coisas. Então, nesse fechar para balanço, nós temos que lembrar disso. Aquilo que nossa mãe dizia: você não é qualquer pessoa. Sim, quando você encontra com Jesus, você não é qualquer pessoa. Seu comportamento não pode ser qualquer um. Você tem que se preocupar com isso. Você tem que pensar nisso. Você tem que deitar e levantar pensando se você tem dado testemunho, se você tem evidência que você tem o Espírito Santo de Deus. Isso precisa estar em nós. E nesse fechar para balanço hoje, que a gente reflita nisso. Que a gente reflita naquele tempo passado. Efésios capítulo 4, versículo 22. Esse texto é incrível. Efésios 4, 22. Olha que texto. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ele começa a comparar como despir, tirar roupa. Olha, quanto à antiga maneira de viver, o que você era antes. Vocês foram ensinados a despir-se desse velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Você tirou aquela roupa do velho homem e você vestiu a roupa do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Ele começa a falar aquilo que acontece quando alguém entrega a vida para Jesus. Ele começa a declarar. Por quê? Porque é preciso, porque nós podemos estacionar, porque nós podemos achar que nada mudou, nós podemos achar que nada aconteceu. Não, aconteceu sim, você se despiu do velho e você se vestiu do novo. Abandone a mentira, fala a verdade aos seus próximos, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, quando você sentir ira, antes era uma coisa, agora é outra. Antes você agia de uma forma, agora é de outra forma. Antes você não estava nem aí, agora você tem que estar aí. Você tem que estar atento para a tua ira. Como você se comporta ao ficar irado. O que você faz com a sua ira. O que você faz com a sua mágoa, o que você faz com o seu ressentimento. Você não é qualquer pessoa, você foi salvo, você foi comprado. Você não é de você mesmo, você tem um dono, você tem um Senhor. Então a ira tem que ser pensada, o comportamento tem que ser pensado, a fala tem que ser pensada, o jeito de agir tem que ser pensado. Irou, você está irado, olha, mas não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Olha que coisa interessante. 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja, o que você fala tem que ser alvo de preocupação. A sua linguagem tem que ser algo pensado, não é algo livre. Não é algo que, não tem problema, não. É algo sério, está dizendo aqui. A sua fala tem que ser edificar. Eu estava olhando uma coisa interessante, eu estava na rua,
E eu vi um casal andando, não sei se é marido ou mulher, namorado, não sei. Mas uma coisa me chamou a atenção. A maneira que eles conversavam, a maneira que o rapaz falava com ela. Ele não xingou a garota, mas eles estavam conversando de algum assunto que ele falou um palavrão. E ele estava muito inflamado, não com ela, mas com o assunto. Eu percebi isso. Ele não estava se direcionando a ela. Se ele estivesse se direcionando a ela, seria natural eu perceber e aquilo me entristecer. Mas o que me chamou a atenção é que ele estava irado com o assunto. E no assunto que eles estavam conversando, ele xingou, ele de mão dada com ela, ele xingou um palavrão. E eu olhei, eu achei aquilo agressivo. Ele não xingou ela, mas aquilo veio, o Espírito Santo tocou no meu coração e começou a ministrar no meu coração. Cuidado com as suas palavras em relação à sua esposa. Mesmo quando não é direcionado a ela, isso é tão grave. Ela tem que ser tão cuidada que aquilo que você fale, mesmo que não seja para ela, mas que a fira, que crie um ambiente mais pesado, tem que ser repensado. Sua boca não pode provocar no ambiente em que sua esposa estiver dor ou peso. Aí eu falei, gente, o que é isso? Eu tenho que mandar mensagem para os casais. Eu tenho que mandar mensagem para os casais falando isso. Houve um temor no meu coração. Eu falei assim, gente, isso é muito sério. Aquilo que eu falo, que pode produzir tristeza, eu não posso usar isso, eu não posso. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que honrar, eu tenho que amar. Amar não só falando, mas agindo, pensando nas palavras que eu vou usar. E eu falei, gente, como que aquilo me gerou temor? É exatamente isso. É exatamente nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas que for útil. É útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Se você estiver agindo de forma incoerente com o Espírito Santo, vai haver tristeza do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, gente. A tristeza com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós temos um selo, que é o Espírito Santo. O selo que havia no anel, que colocava lá numa carta. Alguém ia levar uma carta, alguém pegava o anel, lá um imperador, o rei, marcava aquela carta com o seu selo. Só quando abria aquilo que o selo era tirado. Tinha um selo. O que foi nos dado como marca? O Espírito Santo, o selo, foi nos dado. Ou seja, não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura. Tem que ser pensado. Eu sou alguém amargurado. Eu sou alguém mal-humorado. Eu sou alguém que só reclama. Eu sou alguém que isso e que aquilo. Eu tenho que pensar sobre isso. Eu preciso avançar. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar um terapeuta, eu tenho que conversar com o pastor, eu tenho que procurar as irmãs da igreja, eu tenho que procurar uma irmã de confiança, para que eu possa desabafar, para que eu possa falar. O que eu tenho que fazer? Não se conforme com a amargura, com aquele sentimento ruim, com a indignação, com a ira. Não, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Não se conforme, não aceite, não ache que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Aí ele vai dizer, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, irmãos, é importante isso. É importante esse pensamento. Como que eu estou? Aquilo que eu falo sempre da área naval. Anderson está ali, ele sabe do que eu vou falar. Quando eu vi os navios entrando no dique, os barcos, as embarcações, eram embarcações menores, e entravam totalmente deformada, toda suja, toda velha, cheia de caraca no casco. E ali começava um trabalho árduo. O pessoal da pintura é o que mais sofre. Aí começa a raspar todo aquele casco. É um cheiro insuportável. Gente, o cheiro é insuportável. Carrinhos e mais carrinhos são tirados, toda aquela crosta que é tirada do casco do barco. E ali vai passar alguém com hidrojato, depois vai lixar aquilo tudo, depois vai passar uma primeira tinta, depois uma segunda tinta. Só sei que isso acontece tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Aquele barco ele é totalmente transformado, renovado.
e só depois de alguns dias ele retorna para o mar, para mais um tempo de navegação. Nós, naturalmente, estamos navegando e vamos pegando coisas que estavam lá. O vômito, talvez nós voltamos a ele. E isso é preciso a gente se examinar, se a gente permanece na fé, como ele diz. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Ou seja, nós precisamos de voltar e pensar, será que eu não estou trazendo alguma coisa que não faz mais parte da minha vida? Será que meu comportamento mudou de fato? Será que eu deixei o Espírito Santo agir e ter liberdade em mim para tratar essas questões? E é isso que é preciso acontecer. Nós precisamos, nesse fechado para balanço, deixar o Espírito Santo fazer a manutenção, tratar da gente. Quando ele fala isso, é para ver se nós realmente permanecemos na fé. O apóstolo Paulo, como pai espiritual deles, esperava que eles partissem rumo à perfeição em Cristo. A santificação, como a gente fala, é um caminho ascendente, não é para baixo, é para cima. Como a gente fala, que é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 assim é a vida cristã. Não é uma vida estática, parada, não, atrofiada, não. É uma vida de exercício, não é uma vida sedentária. A vida espiritual, ela tem que ser de constante transformação. Não é de retroceder. Se nós ficarmos parados, nós retrocedemos. E por isso que a gente tem que parar e pensar, como que eu estou? Nós temos que pedir ao Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau, como que eu estou, como que está meu comportamento, como que está minha postura, como que está meu jeito, como que eu estou. Gálatas capítulo 1, versículos 5 e 7, para vocês verem como que é perigoso isso. Nós nos convertemos, mas olha só, quando nós vamos navegando, a série de coisas que vão tentando entrar na nossa mente, tentando se aderir a nós, tentando nos persuadir, tentando manchar a gente, misturar a gente. Ele vai dizer, Gálatas 1:5, admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, estou impressionado como vocês rapidamente deixaram o genuíno evangelho para outro evangelho, qual na verdade não é outro, porque só tem um. Ou seja, Paulo está dizendo, estou impressionado como rapidamente vocês se corromperam. Como rapidamente vocês se perderam, vocês deixaram o evangelho que foi ensinado para buscar outro evangelho. Aí ele vai dizer, ainda que um anjo ou outra pessoa pregue outra coisa, além do que tem sido pregado, que seja maldito, que seja anátema. Então, ou seja, nós podemos facilmente nos perder durante o caminho. Nós podemos facilmente esquecer que houve uma transformação, que houve uma mudança, que houve uma metanoia, uma mudança de direção. Que nós não somos as mesmas pessoas. A igreja primitiva entendia isso, por isso que lá em Atos capítulo 2, versículo 42, o que eles faziam para que isso não acontecesse? O que eu e você precisamos fazer para que isso não aconteça? Nós precisamos estimular a nossa mente na palavra, na oração, na comunhão, na igreja, estar aqui. Tudo isso é necessário para que a gente não se perca. E a igreja primitiva, lá em Atos 2:42, o que eles faziam para que isso não acontecesse? Eles perseveravam, e essa palavra é muito forte, irmãos. Perseverar é uma coisa muito forte. Perseverar quer dizer firmeza e constância. É você ser firme e constante. E em que eles eram? Na doutrina dos apóstolos. Eu não vou esquecer a doutrina dos apóstolos. Eu não vou esquecer as escrituras. Eu não vou abandonar as escrituras. Eu não vou esquecer o que me ensinaram. E o que mais que é importante? A comunhão está aqui. Quanta gente banaliza o estar aqui, quanta gente deixa para lá. Eu comecei a ligar para a porção de gente que durante esse ano sumiram. Desde a pandemia sumiram. Gente, aí acorda. O que vocês estão pensando? Eu não consigo. Eu posso ser sincero aqui com vocês. Eu não encontrei nenhum desigrejado que não esteja com problemas seríssimos espirituais. Conheço vários.
Vários, tem um parente que é desigrejado, que diz que a igreja não é mais necessário, mas todos eles estão passando dilemas na sua vida espiritual. Há um disfarce, há uma coisa parecendo que é, mas não é, porque esse contato com pessoas como você te ajudam. Como foi dito aqui, eu estava em casa pensando, gente, essa semana do Francisco, da Renata, foram difíceis. Problemas de família, coisas que eles precisavam socorrer pessoas. E eu estava lá, Elisângela, falei para Elisângela, eu falei, pastora, aí eu falo de uma até de pastora, manda mensagem para o Francisco. Fala com ele para deixar, a gente vai ver outra pessoa, para ele não precisar, porque eu sabia que eles estavam mal. Aí vocês viram como ele chegou aqui, totalmente diferente do que eu imaginava. Ministraram louvor com alegria, ministraram louvor de uma maneira gostosa, diferente. Por quê? Porque eles foram e ouviram o testemunho de alguém que os alimentou. Esse contato com o outro, como você, caminhando, ele te ajuda a não esquecer da doutrina dos apóstolos. Você não vai, como os Gálatas, abandonar rapidamente, não, porque você está o quê? Perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, essa intimidade de partir o pão, lá em Atos 2:42, partir o pão. O que mais? Oração. Oração, que coisa difícil é orar. Que coisa difícil é orar. Mas é isso que te mantém conectado com aquilo que Ele quer de você. Em cada alma, por conta disso, havia o quê? Temor. Se você não tem perseverança na doutrina, se você não tem comunhão, se você não tem partir o pão, se você não tem oração, você perde o temor. E é por isso que o desigrejado perde o temor. Enche a cara e diz que é tranquilo, que não é viciado. Enche a cara e diz que não é viciado. Enche a cara, e interessante, estava conversando com o pastor Idauro escreveu um livro, o pastor Idauro é pastor da Igreja Congregacional de Niterói, um homem de Deus. Ele escreveu um livro com esse termo, desigrejados. Foi um dos primeiros livros sobre o tema. Há muito questionamento sobre esse termo desigrejado, há outros termos. E ele escreveu esse livro, e ele estava dando uma aula sobre o livro, na escola dominical da igreja dele, eu estava assistindo. E uma coisa que eu identifiquei lá, eu até falei com ele, vou ter que falar com ele, pastor Dauro, você percebe que todas essas pessoas acabam descambando para o álcool? É incrível, acho que a taxa de alcoolismo para o desigrejado parece que é maior. É uma coisa incrível, é como se fosse, não, agora nada me prende, eu não estou preso a essas rédeas religiosas, essas estruturas, né? Eu não estou preso a isso nada, então a primeira coisa, eu sou livre. Uma cervejinha, tranquilo, um vinhozinho, eu sou livre. E incrível como isso é uma coisa que vai os levando a se perder. Aí eu falei com ele, por que isso? Ele falou assim, por causa da falta da orientação, da disciplina, da igreja, dos irmãos, do alerta. Quantas vezes a gente um alerta o outro? Quantas vezes um alerta o outro? A gente sente um cheiro, o que houve, meu irmão? Que cheiro é esse? A gente chama atenção, ou alguém, tipo, poxa, meu irmão, está com dificuldade aí? Ei, o que está acontecendo? É um ajudando o outro. Eu já falei isso, quantas vezes eu tomo uma decisão em casa, eu não vou lá não. Não vou na casa daquela irmã, não, que já, não sei o que, a minha esposa. Ei, o que você está fazendo? Ei, você tem que ir sim. Que história é essa? Não, um alerta o outro. Você pode ter uma ideia doida e alguém chega e te traz a realidade. Ei, acorda, cara. Acorda. Quando eu tive a ideia de achar que eu poderia não ir no sepultamento da irmã Luzia, a minha esposa falou, ei, me trouxe à tona, passei, a gente dá um jeito, você tem que estar ali. Irmã Luzia tem uma história. Eu lembro quando a gente começou o primeiro culto da nossa igreja, lá na sala da minha casa, a irmã Luzia queria que a gente tinha uma ordem para não deixar ninguém entrar. Só entrou família. Porque o pastor Loval falou assim, vamos lá, vamos seguir, para evitar qualquer problema e tal, da igreja se dividir e tal. E a irmã Luzia estava lá de fora, batendo no portão, falou, se não abrir, eu vou pular o portão, vou pular o muro. É isso o nível. Aí minha esposa falou assim, ei,
Ei, aí começou a falar, rapaz, eu falei, é verdade, que loucura que eu estava pensando, que doideira que eu estava pensando. Ou seja, é assim que a gente vai... Aí você perde isso. Você vai lá, vive por conta própria, aí você perde esse contato, você perde isso que nós temos uns com os outros. Que você ouve uma ministração e você, você ouve uma pregação, você recebe um abraço, você cai em si o tempo todo, quando você está na comunhão, quando você está na oração, quando você está perseverando na doutrina dos apóstolos. Mas quando você perde isso, você perde o temor. E por causa dessa comunhão, por causa dessa perseverança, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala a mesma coisa. É a coisa do navio lá, do barco, que vai e se desconfigura. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo. Há uma tentativa de nos moldar, há uma pressão para nos desconfigurar. Nós nos convertemos, nós fomos salvos, o Espírito Santo habita em nós, mas há uma pressão todo dia para tirar nossas características de nova criatura. E aí o texto diz, não vos conformeis com este mundo. O que você tem que fazer? Mas transformai-vos, como? Pela renovação do vosso entendimento. Se o teu entendimento não for renovado pela oração, pela leitura da palavra, pela comunhão, por estar aqui, você será uma pessoa totalmente desconfigurada, desfigurada, amoldada ao mundo. Você tomará a forma do mundo. É preciso todo o tempo haver uma renovação do vosso entendimento. Quando você renova o teu entendimento, você, para quê? Para quê? Para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você começa a mudar até a sua forma de enxergar tudo e todos. Você senta com o teu filho, você abre a porta do quarto, para que ele namore no quarto, porque você começa a achar que nenhum daqueles valores é possível ser vivido mais. Por quê? Porque você começou a ser pressionado, e todos os seus valores foram mudados. Você começa a mudar a sua forma de compreender o mundo. Você começa a achar que o errado é certo, o certo é errado, porque você vai se conformando. Isso está acontecendo muito. Eu temo fazer um questionário com nossos adolescentes, com algumas perguntas da atualidade. Mas nós vamos precisar mexer nisso esse ano, agora, nosso novo ano. Nós vamos ter que mexer nesses temas todos, para trazer para eles clareza, para trazer para eles a palavra de Deus, que não passa. A palavra de Deus permanece a mesma. E é preciso, para que isso aconteça, você renovar o seu entendimento. E renovo só acontece com movimento, com dedicação, com entrega. A discrepância entre o que dizemos crer e viver tem feito cada vez mais nós sermos desacreditados. Há uma discrepância entre aquilo que a gente diz que crê, entre o Evangelho e o que a gente vive. E por isso que nossos índices não mudam. Eu já fui evangelizar lá na década de 80. Era horrível. Já tive problemas seríssimos com isso. Eu lembro também uma vez que nós estávamos na Praça do Rink, em Niterói, em frente à Igreja El Shaddai, meu pai comigo, e a gente saiu para evangelizar. A Igreja El Shaddai fazia um trabalho incrível em frente às barcas. E era muito maneiro, porque eles faziam um trabalho lá de evangelização. Algumas pessoas se convertiam, pessoas de morador de rua, eles traziam para a igreja. E meu sonho era ter uma igreja no centro da cidade, porque eu acho que você pode fazer muita coisa. Tipo Natal, a gente pode fazer um almoço de Natal para pessoas de rua, moradores de rua. Por quê? Porque você está no centro da cidade. E a igreja da Praça do Rink fazia isso, porque ela estava no centro da cidade. A gente fizer aqui, não tem. Então, no centro você pode fazer esse trabalho. Aí, eles traziam, davam um banho na pessoa, trocavam da roupa da pessoa, a pessoa participava do culto, várias pessoas foram assistidas, eles descobriam onde a pessoa morava, tinha gente da Bahia, o pessoal comprava passagem, enviava a pessoa para lá. Olha, era um trabalho incrível. Uma dessas vezes, estava eu com meu pai, saindo dentro da igreja para evangelizar, logo na saída da igreja.
quando alguém percebeu que a gente era crente, a gente estava indo para evangelizar, estava com um folheto na mão, uma pessoa abordou meu pai e começou a insultar, xingar meu pai, logo de cara, assim. E ali, eu, como filho, meu pai sempre calmo, meu pai mudou, porque meu pai, houve uma metanoia na vida dele. Meu pai ali, não, meu senhor, meu pai se humilhando para ele parar, para ele conseguir o caminho dele, ele não parava, ele ficava tentando provocar, e eu ali já, gente, isso era a realidade do evangelismo na década de 80, 90, 70, então nem se fala. Aí teve gente apedrejada no Brasil, teve gente que sofreu muito, até com certos nomes que são idolatrados até hoje, que tem uma estátua no estado do Brasil enorme dessa pessoa. Essa pessoa perseguiu muitos crentes. Coisas terríveis aconteceram, e ainda acontecem muitas vezes. Mas a coisa mudou hoje. Se a gente pegar um grupo e for evangelizar, meu irmão, se você falar assim, posso entrar na sua casa? Vai ter gente abrindo a porta da tua casa. Se você começar a cantar, os moradores cantam o louvor que você está cantando. Na minha época, ninguém conhecia louvor de igreja. Ou seja, mudou. Mas o que está acontecendo hoje? Nós estamos e vamos ver os maiores escândalos com o nome de personagens gospel, crente, cantores, pastores. Por quê? Porque é uma exposição muito grande e está todo mundo na mídia. Então, cada vez mais, nós vamos nos assustar com o que a gente vai ver. Porque não há uma concordância naquilo que diz crer e naquilo que diz viver. Você vê um caso de uma cantora da Bahia, que quando foram descobrir, o marido mandou matar, e quem matou tinha 2 pastores envolvidos no crime, de queimar o corpo. Você fala, gente, o que é isso? Gente que está no púlpito pregando e é capaz de queimar o corpo de uma mulher. Olha que loucura! Flor de Lis, e muitos que vão vir. Por quê? Porque nós precisamos fechar para balanço. Nós precisamos fechar para balanço hoje, nessa noite. Eu e você, e todos os dias, a gente parar e pensar, o que eu sou? O que eu vivo? Qual é a minha postura? Qual é o meu jeito, minha fala, minha característica? O que eu vejo, o que eu consumo? Quem sou eu? O que eu tenho feito? E isso é necessário. Está vindo agora mais uma situação de crianças que eram vendidas pela Igreja Católica. Num país, mas é muita criança, gente. É muita criança vendida. Eles vendiam. Era uma coisa tão séria que os pais, às vezes, levavam a filha que estava grávida para lá, para essa instituição. Os pais pagavam para a igreja para eles dar aquela criança. A filha grávida ficava ali, era feito o parto lá mesmo, e ali também recebiam tanto daquela família que dava, como daquela família que iria adotar aquela criança de forma clandestina, pagavam também. Está estourando agora. Já tem gente adulta, tem gente que já até morreu, mas que está envolvido, são milhares e milhares de crianças. E agora está vindo, olha só, o que a igreja, se não tiver cuidado, é capaz de fazer. E as pessoas começam a olhar, isso que é igreja, isso que é cristão. E quando você olha para o evangelho, você vê um Cristo totalmente diferente. Minha esposa está vendo a série The Chosen. E ela está impressionada, está encantada. E uma coisa que me chamou a atenção é como Jesus ouve. Eu estava vendo uma pessoa falando, que participa de uma instituição, ele falou assim, o que mais me chamou a atenção nessa instituição, que eu participei durante tanto tempo, e ele estava falando da maçonaria, ele falou assim, o que mais me chamou a atenção lá, nesse tempo todo que eu fiquei lá, ele falou um dos pontos positivos, ele falou assim, é que lá, todo mundo ouve todo mundo. Se alguém levantar a mão, você ouve. Não há corte na fala. Deixa falar. Todo mundo se silencia e deixa o outro falar. Ele falou isso, me chamou a atenção esse comentário. Sabe minha posição em relação à maçonaria, eu sou totalmente contra um cristão ser maçom. Se eu estou falando que ele falou isso me chamou a atenção. E eu comecei a pensar, gente, como que a gente tem que se educar? Como que a gente tem que se educar até nisso?
Quando alguém for falar, a gente corta a pessoa no caminho. A gente vai visitar alguém que está em depressão, a gente fala mais do que a pessoa. A pessoa está doida para desabafar, a gente vai lá para ajudar, a gente fala mais, já chega lá, alguém está doente, alguém está com um problema lá no rins, aí eu já tive isso também, eu já conheci uma pessoa que morreu disso. A pessoa abre o olho assim, meu Deus, assim é a gente. Aí ele falou, aquilo me chamou a atenção, eu falei assim, gente, a gente tem que até isso, e na série, Jesus tem isso, ele ouve, Tomé duvidou, Tomé questionou, só se eu botar a mão. Não é que Jesus falou, bota a mão aqui, Tomé. Olha que loucura. Ele falou, Tomé, não. Bota a mão, Tomé. Bota a mão aqui. Pode botar a mão. Olha como Jesus é. Ele ouve. Ele dá atenção. A gente começa a falar com a pessoa está revelando um segredo. A gente na mesma hora esquece, vira as costas e esquece que a pessoa estava falando. São coisas que o Evangelho também quer mudar na gente. Essa empatia. Morreu agora um YouTube, se suicidou, e ele era totalmente avesso ao cristianismo, falava mal. Aí como que você vai ver os comentários? As pessoas rindo. As pessoas falam, o diabo levou o filho dele. Ou seja, não há uma fala cristã, não há uma fala de empatia, não há uma fala de Cristo, não há uma fala daquele que disse, eu não vim matar, eu vim dar vida. A gente precisa fechar para balanço, para analisar essas coisas, porque senão a gente vai se perder naturalmente. Eu lembro que eu fui, para terminar, eu fui num casamento na Igreja Católica de um casal aqui da igreja. Na época, a esposa dele era católica, ele era da igreja, e aí eles casaram. É algo muito complicado, mas Deus fez uma obra. Hoje os dois estão servindo ao Senhor. Mas eu lembro que eu fui, e eles ficaram surpresos de eu ter ido, e eu estava lá, mas uma coisa me chamou a atenção. Isso tem muitos anos. Aí, quando acabou a cerimônia, eu queria conversar com o padre para falar sobre isso. Eu falei, padre, eu vim e tal, acompanhei o casal e tal. Eu não consegui. Porque quando eu me aproximava do padre, ele pegava na minha testa, não sabia meu nome, não sabia quem eu era, não sabia nada. Ele pegava e falava assim, Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tal. Aí ele fazia isso em outra pessoa também, nós as crianças. Aí alguém se aproximava, ele, Deus te abençoe, não sei o que. Aí eu tentava chegar, padre, Deus te abençoe. Ele fazia aquilo automaticamente. Eu queria falar, mas eu não era ouvido. Gente, mas isso também acontece com a gente, se deixar. A gente começa a ficar com uma roupa, sabe? É como se fosse uma religião. Evangelho não é religião. Se evangelho for religião, vai ser como vestir uma roupa. Vestir a roupa. Se for religião, é vestir roupa. Religião é entrar no personagem. Deus te abençoe. Tal. Deus te abençoe. E não sei o que. Acabou, não tem contato, não tem diálogo, não tem nada. Tem um movimento já decorado. Se a gente tornar o evangelho uma religião, vai ser como vestir uma roupa. Aí a gente vai fazer uma live. Eu xingo a minha esposa que deixou o celular cair, e quando a live entra ao vivo, eu digo a paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu esqueço quem eu fiz, o que eu acabei de fazer. Ou eu saio daqui de uma escola dominical abençoada e sou capaz de agir com violência logo depois. Por quê? Porque é uma religião. Porque ela vestiu uma roupa, vesti a roupa, tirei a roupa. Não, evangelho não é religião. Evangelho é metanoia, é mudança, é transformação. E é isso que Deus está falando com a gente hoje. O Espírito Santo, feche-se para balanço, analise-se, busque as primeiras obras, busque a transformação, busque a mudança, busque as atitudes, mude seu jeito de ser, de falar, de agir, teu olhar, tuas características, teu cheiro. Gente, quando o evangelho entra, até o cheiro muda. Uma irmã se converte, a casa dela era acumuladora, por questões de depressão, ela acumulava. A casa dela ninguém conseguia nem entrar de tantos objetos que tinham dentro da casa. E o evangelho chegou à vida dela. O que a igreja fez? Botou um caminhão na frente da casa dela, porque ela mesmo sentiu necessidade, eu preciso mudar essa realidade. E saiu um caminhão cheio de lixo.
E aquela casa foi mudada, o cheiro mudou, tinha gato morto, tinha várias coisas. Acabou, porque quando o evangelho chega, a mudança é gerada. E eu quero muito viver isso de novo, eu quero muito pensar nisso de novo. Toda vez que eu me excedo numa fala com alguém, num grupo lá em casa mesmo, às vezes falo algo, irrito alguém, eu falo, rapaz, por que eu fiz isso? Eu não quero ser alguém desagradável, eu não quero ser alguém que minhas irmãs se escondem, chegou, fica quieto, não pode falar. Eu quero ser alguém que quando chega, haja prazer, porque quando Jesus chegava, ele dizia, minha paz eu dou a vocês. Eu quero ser como Cristo, meu irmão. Nós temos que caminhar, nós somos pequenos Cristos. Eu não quero ser alguém desagradável. Eu não quero ser alguém inconveniente. Eu não quero ser alguém excessivamente alguma coisa. Eu quero ser moderado. Quero ter ousadia, mas ao mesmo tempo ser moderado, saber me calar, saber entrar e sair de algum lugar. Eu estou muito longe disso, irmãos. Mas eu quero aprender. A ponto da gente poder ver pessoas dizendo assim, rapaz, cara, esse rapaz que trabalha comigo, que pessoa. Como eu ouço do meu pai. Como eu ouço os testemunhos do meu pai. E o Senhor tem isso para a gente, irmãos. Vamos mudar. Vamos mudar a percepção que estão tendo do Evangelho por nossa culpa. Eu estava vendo muitos vídeos desses canais de brincadeira, com vídeos que tem, e aquilo estava me fazendo um mal muito grande, porque começa você a achar que tudo está ruim, que tudo acabou. Eu falei, eu preciso parar de seguir essas páginas, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar meu jeito, minha forma de ser. E o Senhor está chamando a gente para isso hoje. Olha que oportunidade, essa última semana, se a gente sair daqui decidido a fechar para balanço, e fazer uma mudança significativa. Você pode ficar de pé comigo? Eu me cobrei muito dessa coisa da minha esposa mesmo, o jeito de falar, às vezes irritado, às vezes impaciente. Minha esposa tem mania de ficar falando o que vai fazer. Tudo que ela vai fazer, as encomendas, ela quer falar, e ela quer falar comigo. Eu falo, rapaz, eu fico assim, cara, por que ela tem que falar de bolo comigo? E que o recheio, que... Aí hoje ela, que o morango está caro, e a cliente trocou, não quer mais de morango. Eu dei graças a Deus, porque o morango está muito caro. E olha como que ela fica falando, mas é preciso ter paciência, porque ali ela está botando para fora a ansiedade, mas a gente é impaciente. Anderson, o que você daria para ter sua esposa aqui hoje? Você poder falar com ela. Né, Anderson? O que Anderson daria? O que ele daria, né, Anderson? Talvez se ele pudesse falar com os maridos aqui, ele ia dizer, aproveita. Aproveita, curte, conversa, dê atenção, tenha paciência na TPM. Dá uma caminhada com ela. Dá um beijo. Tenha mais cuidado. É muito sério, irmãos. O que foi nos confiado, os homens estão sendo tidos como nada pela sociedade. As pessoas já vêm batendo nos homens. Ah, nenhum presta. Nenhum presta, homem não presta. É feminicídio, um atrás do outro. Feminicídio. Mata por qualquer coisa, por tudo. Mate. Faz o tudo. Vamos mudar isso em nome de Jesus. Muda o ambiente da tua casa. Muda a sua fala, seu diálogo, seu olhar. Muda isso em nome de Jesus. Seja e deixe o evangelho ser evangelho. Meu Deus, parece que há uma coisa estranha. O evangelho não é evangelho. Minha esposa falou hoje, amor, dá um nervoso, que parece que o que a gente vive é outra coisa. Eu estou vendo esses testemunhos aqui na série, pessoas morrendo pela causa, e eu olho para a nossa rotina e digo, a gente chama de problema o quê, amor? A gente chama de problema o quê? O que é problema? Diante disso, o Senhor quer fazer uma mudança.